Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar de um assunto muito interessante e muito importante, que abarca não somente a nação brasileira, nosso país, assim como também toda a sociedade mundial. Hoje, o tema da mensagem é as crises existenciais, quando a alma clama e Deus responde. Para a base das minhas palavras, eu vou usar alguns textos bíblicos que nos remetem a alguns acontecimentos de alguns personagens bíblicos muito conhecidos, mas que também passaram por diversidades dentro destas crises existenciais. Você já se sentiu perdido, mesmo tendo tudo? Para a base das minhas palavras, eu vou usar alguns textos bíblicos que nos remetem a alguns acontecimentos de alguns personagens bíblicos muito conhecidos, mas que também passaram por diversidades dentro destas crises existenciais. Você já se sentiu perdido, mesmo tendo tudo? Já se acordou perguntando o porquê de tudo isso? Se sim, fica comigo até o final deste vídeo para que nós possamos entender. Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente sente, mas poucos têm coragem de admitir que são as crises existenciais. E o mais importante de tudo é o que a Bíblia, o que as Escrituras falam sobre isso. A crise existencial não é uma frescura. Crise existencial também não é falta de fé. É aquele momento que parece que nada faz sentido, nada tem sentido na sua vida. E sabe o que é mais interessante? É que grandes homens na Bíblia também passaram por estas crises existenciais. Em Eclesiastes 1:2, que foi escrito por Salomão ele vai dizer: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O que Salomão estava querendo dizer é que onde estava o sentido da vida? Porque tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia provado, aquelas experiências que ele teve de vida, parecia que nada mais trazia sentido para ele, porque ele dizia que tudo era repetitivo debaixo do sol, todas as coisas estavam se repetindo. Mas perceba que não foi só Salomão que passou por isso, Moisés também passou por isso. Em Números 11, 14 e 15, vai dizer que Moisés ele chegou a pedir a sua morte. Ele disse: se o Senhor não me trouxer alívio, se o Senhor não for comigo, porque Moisés estava liderando o povo de Israel, ele disse: eu prefiro morrer. Ou seja, foi um momento em que Moisés ele estava no ápice de uma pressão psicológica muito grande, porque Moisés era um líder. E aqui fica uma mensagem também para os líderes. Ser líder de algum empreendimento, ser líder de família, ser pai de família, ser líder dos seus negócios, ser líder aonde quer que você esteja, seja da sua empresa, seja dentro de um canteiro de obra, seja dentro de um escritório de advocacia, seja dentro de uma empresa onde você é um gestor, você tem responsabilidade. E estas responsabilidades vão trazer um peso muito grande sobre a sua vida. E às vezes, eu não vou dizer que é normal, mas também não é anormal, porque muitas pessoas passam por estas crises existenciais, em que as pessoas olham para dentro de si e acreditam que nada mais faz sentido e não tem aonde se apegar, porque muitas vezes o ser humano ele se esquece que Deus é o centro da sua vida. E não é porque eles não têm fé, mas é porque em determinado momento se criou um vácuo, se criou um vazio dentro do seu coração, que parece que não pode ser preenchido por nada, nem por dinheiro, nem por casa, nem por imóveis, nem por nada que ele venha conquistar. E ele sente aquele vazio e aquela vontade de não querer viver mais. Este era o sentimento que passava dentro do coração de Moisés. Então você percebe, olha o nível disso. Moisés era um homem que ele tinha visto o mar se abrir na sua frente. Deus, quando ouviu a voz de Moisés, dizendo: Senhor, nós estamos diante do mar,
e Faraó vem atrás. Deus respondeu a Moisés e disse: Moisés, por que clamas a mim? O que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado nas mãos. Ele levantou a mão para cima e estendeu o cajado sobre o mar. O cajado, na leitura bíblica, significa autoridade. A autoridade de Deus estava nas mãos de Moisés. No entanto, parece que naquele momento ele não estava entendendo aonde essa autoridade estava. Mas Deus sempre havia estado com Moisés. A confiança e a fé que Moisés depositava em Deus fazia com que os milagres viessem a acontecer. Não porque Moisés é quem tinha o poder, porque quem tinha o poder era Deus. Mas Deus olhava para Moisés e via que Moisés tinha fé. E a palavra de Deus, as Escrituras vão dizer em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Mesmo Moisés não vendo, ele acreditava. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Chegou um momento em que Moisés queria ver a Deus. E ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, eu quero te ver. E Deus disse para Moisés: Moisés, ninguém me viu que tenha ficado vivo, porque Deus é santo e a santidade de Deus pulveriza, iria incinerar qualquer pessoa que o visse, porque Ele é santo. E a santidade de Deus não pode ser acessada. Não que não podemos acessar a presença de Deus quando oramos, mas eu quero dizer que Deus é tão santo e a luz de Deus brilha tanto que nada se sustém diante dele, porque isso também transmite verdade e justiça pura, na sua mais intensa sensibilidade, poder e glória. Mas perceba que mesmo Moisés, vendo Deus abrir o mar, soprou um vento oriental, abriu o mar, e Moisés, mesmo assim, se sentia afligido em um grande momento de tensão, de liderança. Moisés viu a água jorrar da rocha. Moisés viu Deus enviar codornizes para o povo de Israel se alimentar. E mesmo assim, Moisés se sentia esgotado. Moisés se sentia enfraquecido. Mas não era que ele não tinha força, era porque Moisés era humano. E é isso que muitas pessoas às vezes não entendem. Você não vai poder carregar todo o esforço do mundo sobre você. Moisés, então, ouve a voz do seu sogro Jetro. Jetro chega para Moisés e dá um conselho sábio. E diz: Moisés, por que você está tão afadigado? Você está se matando sozinho? Porventura, o mesmo Espírito que está em ti, Deus não pode repartir sobre outros homens que são sábios? Então Deus também falou com Moisés e tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou sobre outros 70. Deus dividiu a carga. Perceba que as coisas começam a ficar mais fáceis e mais simples quando nós entendemos a vontade e a direção de Deus em meio às nossas crises existenciais. As crises existenciais são muitas vezes um processo de Deus na nossa vida. Só que muitas vezes nós não entendemos aonde Deus quer chegar. Em Salmo 42 e verso 5, a palavra vai dizer que Davi, ele conversou com Deus. E ele disse assim: por que estava abatida, ó minha alma? Davi entendia que a sua alma estava cansada, que a sua alma estava abatida, mas ele decidiu confrontar o problema. Ou seja, a crise ela nos obriga a parar e a refletir naquilo que realmente importa, que nós temos que nos posicionar diante destas crises existenciais. Ou seja, a crise ela nos obriga a parar e a refletir naquilo que realmente importa, que nós temos que nos posicionar diante destas crises existenciais. E é exatamente isso que Deus quer de nós, que nós venhamos nos posicionar. Nós podemos aqui levar e trazer em consideração e ao conhecimento dos irmãos também a passagem que nos fala nas Escrituras sobre a vida de Jó. Jó foi um homem reto, a palavra diz que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo assim, Jó passou por momentos de provação que pareciam intermináveis.
que se nós fôssemos aderir a estes momentos de provação que Jó passou, nós não teríamos, talvez, capacidade para suportar tamanho processo de crises existenciais que Jó passou. Em um momento de extrema dor, quando Jó viu que o fogo descia do céu e a cada evento que acontecia, sempre sobrava alguém, quer esteja no campo cuidando do gado, das ovelhas, quer estando na fazenda cuidando do alimento dos animais, quer estando com os seus filhos, sempre sobrava um mensageiro que vinha trazer a mensagem para Jó e dizia: Jó, infelizmente as tuas fazendas queimaram, o teu gado queimou, as ovelhas queimaram. E Jó, em momento algum, ele blasfemou a Deus, mas ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Porque Jó entendeu que tudo que ele tinha provinha de Deus. E se ele veio a este mundo sem nada, ele retornaria sem nada para a presença de Deus. É lógico que a eternidade, ela espera e será o prêmio de consolo para todos aqueles que continuam crendo na presença de Deus, mesmo em meio às suas crises existenciais. É lógico que no começo, Jó não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Mas as crises que vieram sobre a sua vida não foi o fim de Jó. Na verdade, era um processo que Deus estava permitindo Jó passar. Talvez eu esteja falando aqui para várias pessoas que estão passando determinados processos na sua vida, seja na vida familiar, seja na vida profissional. Em qual área que você está passando o processo? Coloque aqui num comentário e diga qual é o processo que você está passando. Compartilhe conosco o processo que você está passando. Mas de uma coisa é certa: Deus está vendo o teu processo. Deus jamais está inerte para o que está acontecendo. A palavra diz em Ezequiel, assim como diz também em Apocalipse, sobre os animais que estão debaixo do trono de Deus, que tem 4 rostos, e eles estão em volta de rodas girantes, que são cheios de olhos, que são os olhos de Deus. Ou seja, se tem 4 rostos, é porque eles olham para todas as direções, e são os rostos de Deus. Quando Deus se move, Deus, ele não move o seu rosto. Quando Deus se movimenta para frente e para trás, Deus continua olhando para você. Deus não tira os seus olhos de você por um segundo, por um milésimo sequer. Assim como Deus jamais deixou de olhar para Jó. E nós sabemos qual foi o fim desta história. Deus mudou a história de Jó. E a sua vida final foi 10 vezes mais, 100 vezes melhor do que estava no princípio. Deus mudou o cativeiro de Jó. O grande problema é que quando nós estamos em crise, as pessoas procuram preencher esse vazio com qualquer coisa. Por isso que nós vemos tantas pessoas quando caem em determinada crise existencial, que elas procuram preencher este vazio com as drogas, seja com a bebida, outros tipos de drogas ilícitas, seja com a prostituição, seja com um determinado tipo de vício. As pessoas, elas procuram o meio e a maneira mais fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi treinado para procurar um caminho mais fácil. É por isso que muitas vezes você demora a perceber que você tem que ter uma linha de pensamento que vai te levar ao sucesso da sua vida. Porque o seu cérebro está acostumado simplesmente com o alcance das facilidades. Ele está acostumado a ser premiado com as facilidades. Mas em Eclesiastes, no capítulo de número 13, verso 11, a palavra de Deus vai dizer assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Perceba que às vezes existe um vazio no coração do homem, que só Deus ele pode preencher. Perceba que em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 52 em diante, a Bíblia vai dizer e vai falar sobre o arrebatamento.
Ela vai dizer assim que ante o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, significa que no tempo em que Jesus voltar, visivelmente pisar sobre o Monte das Oliveiras, e nesse mesmo instante ele vai enviar os seus anjos para resgatar, para salvar aqueles que se mantiveram fiéis, pessoas estarão vivas. Então você percebe que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem, porque é onde Deus quer que o homem esteja, na eternidade com ele. Perceba que em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 52 em diante, a Bíblia vai dizer e vai falar sobre o arrebatamento. Ela vai dizer assim que ante o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, significa que no tempo em que Jesus voltar, visivelmente pisar sobre o Monte das Oliveiras, e nesse mesmo instante ele vai enviar os seus anjos para resgatar, para salvar aqueles que se mantiveram fiéis, pessoas estarão vivas. Então você percebe que Deus, ele colocou a eternidade no coração do homem, porque é onde Deus quer que o homem esteja. E a resposta que nós temos para todas as crises existenciais é que nós temos que continuar confiando em Deus. Provérbios 3 e 5 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração. No Salmo 37, verso 5, vai dizer assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Perceba que o salmista ele entende que a nossa confiança em Deus nos faz entregar a nossa vida completamente a Ele. Ou seja, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você conquistou, provém da bondade e da misericórdia de Deus. Você não precisa entender tudo. Nós não precisamos entender tudo. Moisés não entendia tudo. Davi não entendia tudo. Salomão não entendia tudo. Jó não entendia tudo. Mas o que nós precisamos entender é que se a nossa confiança estiver no Senhor, com certeza Ele irá nos amparar. Perceba que no Salmo 91 a palavra vai dizer, um salmo muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A palavra ainda vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, em outra tradução vai dizer, e Ele não me faltará. Não é Ele, nada me faltará. Ele não me faltará. Se Deus não te falta, porque Ele é tudo, as outras demais coisas são consequências se você alcançar ou deixar de alcançar. Porque o importante aqui é Deus não faltar na sua vida. Porque onde Deus está, existe abundância. Agora, Deus sabe o que é necessário. Perceba que mesmo Moisés, mesmo Davi e mesmo Jó, Salomão não entendendo tudo, eles não deixaram de caminhar com Deus e nem Deus, muito menos, deixou de caminhar com eles. Deus sempre esteve presente, manifestando a sua misericórdia e o seu grande amor ágape. Talvez hoje você esteja se sentindo como Moisés, sobrecarregado, desanimado. Talvez hoje você esteja se sentindo como Jó, parece que foi deixado de lado, esquecido diante de tantas atrocidades, diante de tantos problemas que acontecem na sua vida, dia após dia. Parece que o seu castelo está desmoronando. Parece que a sua vida não tem mais sentido. Mas lembre-se que assim como Deus não abandonou Moisés, porque a Bíblia diz que quando Moisés ele estava no final da sua vida e ele tinha sido privado de entrar na terra prometida aqui na terra, Deus disse para Moisés subir até o topo do Monte Horebe. E ele avistou de longe a Canaã terrestre. E ali naquele momento, Deus ele recolheu Moisés. Mas Deus permitiu que ele visse a terra prometida ainda vivo. Mas a verdadeira promessa de Deus para Moisés era a eternidade,
que foi aonde ele chegou. Lembra quando Pedro teve uma visão que ele viu Moisés e Elias juntos ali com Cristo? Foi uma visão que ele teve, porque Moisés estava guardado por Deus. Os salvos estarão guardados por Deus. Mas lembre-se que assim como Deus não abandonou Moisés, porque a Bíblia diz que quando Moisés ele estava no final da sua vida e ele tinha sido privado de entrar na terra prometida aqui na terra, Deus disse para Moisés subir até o topo do Monte Horebe. E ele avistou de longe a Canaã terrestre. E ali naquele momento, Deus ele recolheu Moisés. Mas Deus permitiu que ele visse a terra prometida ainda vivo. Mas a verdadeira promessa de Deus para Moisés era a eternidade, que foi aonde ele chegou. Lembra quando Pedro teve uma visão que ele viu Moisés e Elias juntos ali com Cristo? Foi uma visão que ele teve, porque Moisés estava guardado por Deus. Os salvos estarão guardados por Deus. Jeremias no capítulo 2 e verso 11 vai dizer assim: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, projetos na nossa vida. Mas na verdade Deus sabe o que é melhor para nós. Isso não significa que você vai desistir dos seus sonhos, vai abandonar a sua carreira profissional. Não, você vai continuar lutando. Mas Deus sabe, de fato, o que é melhor e o que é necessário para a sua vida. Então, muitas vezes, aquilo que você acredita que você perdeu, muitas vezes é um livramento de Deus para a sua vida. Tanto para a sua vida física, quanto para a sua vida emocional, psicológica, mental. Porque Deus quer ver você bem, porque Deus ama você. Se você chegou até esse vídeo, se você ouviu esta mensagem, então você precisa entender que no meio das nossas crises, Deus jamais vai nos esquecer. Deus sempre vai estar em ação para solucionar as nossas crises existenciais. Mas Deus também nos chama a uma intimidade com Ele, para que nós venhamos continuar orando e buscando a sua presença e direção do seu Espírito. Então, você precisa entender que no meio das nossas crises, Deus jamais vai nos esquecer. Deus sempre vai estar em ação para solucionar as nossas crises existenciais. Mas Deus também nos chama a uma intimidade com Ele, para que nós venhamos continuar orando e buscando a sua presença. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Eu preciso da direção de Deus. Eu já peço para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Eu preciso da direção de Deus. Eu já peço para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deus jamais esquece dos seus filhos. Lembre-se, a sua crise pode ser o início e o começo de todos os propósitos de Deus na sua vida. Que Deus abençoe vocês poderosamente.